Bom dia, irmãos, graça e paz, igreja amada de Deus. Quero, nessa manhã tão abençoada, Filipenses 2:1, e foi minha devocional, e é um texto que mostra como que o cristão precisa ser renovado na pessoa e obra de Jesus. Então, nós precisamos cada dia mais crescer na fé, na graça, no amor, no espírito da cruz, em santidade, né, irmãos? Somos chamados para ser parecido com Jesus. E essa obra é da graça, do milagre. E aqui então ele diz, Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Olha que texto maravilhoso. Louvado seja Deus, os irmãos que estão conectados conosco. Por estarmos unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima. Vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos, misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal, por desejos tolos de receber elogios. Mas seja humilde, considere os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos, e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declaram abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto mais a igreja, quanto mais o cristão, ele reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ele morre para si mesmo, ele vai suportar mais, ele não tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros, para ficar criticando, para ficar magoando. Ele quer celebrar, porque o Espírito Santo se move nele, e assim, pela obra de Cristo em nós, nós vencemos o mundo, o pecado, o diabo, e a nós mesmos, as nossas vaidades, o nosso egocentrismo, a nossa indiferença, porque tudo está na cruz. Vamos colocar em pé, vamos orar. Essa manhã é um dia de aprendizado da palavra, é um dia de culto, é um dia de reflexão, porque nós temos um Salvador que veio curar a gente, porque o nosso pior mal está dentro da gente. Por isso que nós temos que todo dia olhar para Cristo e crer que Ele é a nossa vida. Pai, obrigado porque o Teu Filho amado Jesus se esvaziou por nossa causa, veio esse mundo, enfrentou o pecado, enfrentou o diabo, suportou as afrontas, as acusações, e Ele, sendo Deus eterno, fez tudo por nós. E agora o Senhor nos chama para Te obedecer, para suportar, para amar, para servir, para perdoar, para andar em santidade e para Te adorar, porque Jesus está acima de todo nome, assentado na glória, intercedendo por nós. Renova a nossa fé, nos dê o ânimo, a coragem, nos dê a disposição para fazer a Tua vontade e não a nossa, porque nós cremos que morremos para a velha vida e ressuscitamos para uma nova vida de amor, de temor, de reverência. Nos ajude, amado e doce Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, amém. Nós vamos cantar hinos que engrandece o Senhor. Graças e paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos entoar o hino do cantor cristão de número 42, Realização. Jesus, agora sim eu sei
quão grande é o teu amor, pois salvação em ti achei, aceita meu louvor. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Comigo, crente, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me dás. Pai, nós viemos aqui por tua causa. Nós viemos aqui porque precisamos de ti. Nós viemos aqui porque reconhecemos a tua autoridade, a tua soberania, o teu governo sobre as nossas vidas. E como servos humildes, viemos aqui declarar nosso amor a ti, Senhor. Recebe as nossas adoração, recebe as nossas vidas na tua presença. Purifica-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos de toda a nossa distração com este mundo nestes dias, com tantas coisas que nos perturbam, com tantas coisas que nos incomodam e com tantas coisas que nos roubam o nosso tempo, meu Deus. Por isso, nos perdoa. Nós declaramos que este lugar aqui é um lugar separado para adoração ao Senhor. É um lugar onde somente a tua glória permanece, meu Pai. Por isso, purifica-nos aqui, santifica-nos aqui e trabalha as nossas vidas para a tua honra e glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu.
exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Pai, nós te damos graça realmente, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, exaltado nos céus, na terra, no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nesta igreja, meu Deus. Nós te exaltamos, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo o teu amor derramado na cruz por nossa causa e culpa, meu Deus. Nós te agradecemos de todo o nosso coração pela vida de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vamos dando continuidade à nossa adoração. A vida do adorador não para, né? Você acorda adorando, você deita adorando, você passa o dia adorando. Em todo o tempo, em todo lugar, em toda e qualquer circunstância, nós adoramos a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou primeiro e nos escolheu em Cristo Jesus para irmos um dia morar com Ele. Isto é bênção. É disso que nós falamos aqui. Nós falamos, o tempo todo nós falamos das coisas dos céus, o tempo todo nós falamos de Deus, o tempo todo nós falamos de Cristo, o tempo todo nós falamos de coisas que estão relacionadas à Bíblia. E por isso, hoje, eu quero aqui tratar com os irmãos um pouco essa questão da palavra de Deus. Esta é uma área que eu gosto, eu particularmente tenho um prazer enorme em estudar a teologia sistemática quando ela se refere à Bíblia, bibliologia, tá? É uma área fantástica, é um documento fantástico que nós temos nas mãos. Às vezes parece que, perdão, não é fazendo uma crítica à sua pessoa, mas a crítica em geral à comunidade cristã é que o nosso povo ainda não entendeu a importância deste livro, a importância deste documento. É um documento que as pessoas que escreveram, contaram essas histórias, muitas delas foram assassinadas por isso. Por relatarem que Cristo era o Senhor, que Cristo era Deus, que Cristo morreu e ressuscitou. Estou falando principalmente aqui do Novo Testamento, tá? Os irmãos apóstolos foram assassinados, porque eles estavam testemunhando desta verdade. E hoje você tem esse testemunho em mãos, está aí na sua Bíblia. Você abre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você tem ali o testemunho daqueles meninos que viveram o momento histórico e que a maioria deles vai ser assassinada por causa do seu testemunho. Então, era para ser já só por isso, nem estou falando da questão espiritual dela, eu estou falando só na questão histórica, já era para ser um documento que a gente tinha um olhar diferente. É importante como documento histórico, é importante porque vai relatar a vida dos primeiros cristãos, tá? Os primeiros que tiveram contato com Jesus. É óbvio que a Bíblia fala de outras coisas mais e muito mais. Mas eu quero aqui hoje tratar dela, a Bíblia, como a voz de Deus para os filhos. A voz de Deus para você e para mim, que ouvimos um dia o chamado de Deus. Nós que um dia Cristo fez sentido na nossa vida. E a partir desse momento nós falamos, eu vou andar com esse Jesus.
Eu quero conhecer esse Deus que Jesus representa e que Jesus é. E ao fazer isso, nós nos achegamos à igreja, conhecemos aqui pessoas que também estão na mesma caminhada e na mesma toada que nós. Não são perfeitas, não sou perfeito. Gostaria, mas ainda tenho muitas dificuldades. Este grupo de pessoas que estão aprendendo da verdade de Deus, que estão sendo ensinados pela verdade de Deus. Então, uma das coisas que esse documento trabalha é a sua vida, para a glória de Deus, a minha vida, para a glória de Deus. Porque ela vai nos mostrar um padrão, ela delineia do começo ao fim um padrão, não apenas de quem é Deus, de quem é Cristo, mas de como nós devemos viver como igreja, como pessoa, como família, como pai, como filho, como mães. Entende? A Bíblia quer trabalhar o nosso caráter, a nossa vida interior, para que a gente viva de uma forma que honre o nome de Deus. Agora, eu não vou falar que é para todas as pessoas. A Bíblia é um documento para o mundo? Claro que é. Ela tem esse efeito? Claro que é. É o instrumento, eu já disse isso aqui algumas vezes, é o instrumento que o Espírito Santo vai usar para transformar homens e mulheres. Nós temos o exemplo, e eu gosto de pensar, em Martinho Lutero, que foi lendo a Bíblia, um versículo lhe saltou aos olhos e transformou a sua vida, de forma que Deus usou para fazer essa revolução que aconteceu no meio e no mundo todo e no meio do cristianismo, tá? Não vou nem comentar sobre isso, um dia a gente conversa. Mas entenda, um versículo saltou aos olhos dele: o justo viverá da fé, se eu não me engano. E isso quebrou todos os paradigmas dentro da cabeça dele, fez uma revolução no ser dele, que ele teve que confrontar a igreja com isso. Espera lá, se é assim, como é que é isso aqui? Tem 95 questões aqui que eu quero tratar com vocês. Levou isso para a igreja e virou o que virou hoje. Tá certo? Virou nós aqui, livres, graças a Deus, pensando, raciocinando sobre isso. Sobre esta palavra maravilhosa. Então, a Bíblia é um livro dado para o mundo, sim, mas ela faz muito sentido para os filhos. Ela é um instrumento de Deus, e eu até incentivo os irmãos, se você tiver oportunidade, dê uma Bíblia para uma pessoa, faça isso um propósito na sua vida. Vou dar uma Bíblia por menos a cada 3 meses, ou a cada 6 meses para alguém. Entenda, incentive as pessoas a lerem a Bíblia, porque a liberdade em Cristo está aqui. Como eu disse, e vou afirmar, o Espírito Santo vai usar esse instrumento para transformação de vidas. Tá? Fale um versículo para alguém, use esse instrumento, é a nossa arma. Paulo vai dizer que é a espada do Espírito. Se é a espada do Espírito, a gente tem que aprender a usar, manejar, né? Mas ela faz sentido para nós que somos cristãos, para a nossa vida, porque é a palavra do nosso Pai, que é Deus. E se é a palavra de Deus, tem alguma informação aqui importante para a minha vida. E eu disse que, como pessoas, agora como salvos em Cristo, ela está trabalhando o nosso caráter, está trabalhando a nossa vida, para que nós vivamos de acordo com o padrão que Deus já delimitou. E está aqui. E pense, Deus usou, de acordo com alguns estudiosos, mais de 40 pessoas para escrever a Bíblia, num período de mais de 1.500 anos. Então entenda isso. Houve todo um processo, houve um agir de Deus. Deus pensou, vou enlouquecer aqui um pouquinho. Deus pensou sobre formar a Bíblia, como ele ia fazer, como ele ia produzir. Eu gosto do MacArthur, ele disse o seguinte, que Deus criou homens, educou estes homens e usou estes homens para que eles falassem a linguagem que ele queria que falassem. Tá certo? Eu acho isso bem bacana, porque explica para a gente algumas coisas. A Bíblia fala na voz humana, sim, mas é a palavra de Deus. É Deus falando com a gente. Então, houve um agir de Deus durante a história para que este livro fosse criado. Agora, para quê? Qual o intuito disso? Tá? Eu, como filho, eu digo assim, para mim, para falar comigo. Né? Eu digo sempre assim, imagine, você está no meio de uma ilha, eu já vi algumas charges, principalmente no Facebook a respeito disso. Deus fala comigo, e a Bíblia lá fechada. Deus fala comigo.
Ele já falou. Ele já falou. Já falou. Já falou 66 livros para você e para mim. Entende isso? É bastante. É bastante. Tá? E para nós que somos salvos em Cristo, ele falou todo o Novo Testamento, 27 livros ali, ó. Diretamente conosco. Tá? Então, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a voz de Deus para os seus filhos. Para o filho, para aquele que se importa. Para aquele que se importa. Aqui o nosso desafio é acordarmos e pensarmos, olha, o que Deus tem para mim hoje? E fazer da Bíblia um livro devocional, sim. Antes de tudo do nosso dia. Colocarmos em primazia, em primeira mão, a opinião de Deus. A opinião de Deus, o que Deus acha. Tá? Comentando principalmente sobre isso aqui da Bíblia, infelizmente alguns não vão conseguir ver direito ali, mas olha só, dia 13 agora de dezembro, é hoje, né? É o dia da Bíblia. A SBB é que está comemorando, aquele cartaz ali da SBB, tá? Sociedade Bíblica, que é a tradutora, é uma das tradutoras da nossa Bíblia, tá? A palavra de Deus. Então, hoje, como sendo o dia da Bíblia, um dia de nós comemorarmos essa bênção que é a palavra de Deus para a nossa vida. E pense bem, eu tentei fazer um exercício aqui, ainda está difícil, tá, irmãos? Mas o exercício seria, imagine o mundo, a história sem a Bíblia. Imagine, a gente está em caos de complicação no nosso mundo. Mas se não tivesse a Bíblia, se não tivesse ela como base, porque ela estabeleceu o padrão durante muito tempo, agora que está sendo confrontado, nos dias atuais, está sendo confrontado toda a veracidade, a verdade, os valores que a Bíblia ensinou. Tá certo? Não só agora, desde sempre foi questionado, mas agora com muito mais ênfase, com muito mais agressividade. Tá? Mas e se ela não existisse? Você acha que nós estaríamos melhor ou pior? Estaríamos muito pior. Muito pior. Imagine aquela ideia que a gente tem de neandertal, a gente está aí um pouquinho abaixo. Tá? Estaríamos um pouquinho pior. Então, assim, nós temos esse documento precioso que Deus estabeleceu para que você, eu, o conhecesse. Para que nós tenhamos conhecimento de quem é Deus, da sua vontade para as nossas vidas, de como nós devemos viver, como eu disse, como marido, como família, como colega, como amigo, como pai, como mãe, como filho, entende? Está tudo aqui, está tudo aqui. A gente tem que parar um tempo para olhar e ouvir o que Deus falou para nós. Amém? Nós estamos comemorando o dia da Bíblia hoje. Vivemos num mundo que não quer a presença de Deus, onde homens acreditam que ser livres é fazer a sua própria vontade. E se existe uma coisa que a Bíblia confronta, é a nossa vontade. Tá? Você lê a Bíblia o tempo todo, você se encaixa em todas as coisas? Eu não sei você, espero que você se encaixe. Mas muita coisa ali confronta os meus desejos. Eu não vou exagerar aqui, mas vamos. Mas confronta os nossos desejos como seres humanos. Porque Deus estabelece um padrão. Deus é o padrão e estabelece um padrão de vida para nós. E esse padrão é santidade. Esse padrão vem dele. É como ele vê, como ele sente, como é o caráter dele. Ele estabelece para nós um padrão baseado na sua pessoa. Está aqui revelado. E ele confronta os meus desejos. Confronta as minhas vontades. Mas sempre me dá uma opção. Faça isso ou faça aquilo. A gente está sempre com as opções. É óbvio que é melhor ficar com o que Deus já falou que é para fazer e aquilo que não é para fazer. Tá certo? Eu não vou dar exemplos aqui porque eu acho que eu vou exagerar e vou atingir só um grupo. Mas pense. Se a gente fizesse só a nossa vontade, primeiro, quem estaria aqui hoje? É simples assim. Quem ficaria casado por mais de 5 anos?
Como é que você acha que seria o nosso mundo com relação a direitos humanos? E aí, sim por diante. Você acha que o homem teria um freio? Não teria. O nosso freio é o Espírito Santo usando esta palavra para trazer à nossa mente a realidade de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso que às vezes nos impede de fazer algumas coisas que nós absurdas, mas que é o nosso prazer. Então, a liberdade de fazer o que eu quero não é a liberdade que Deus me dá. A liberdade que eu tenho em Cristo hoje é de obedecer à vontade de Deus. Se fosse para mim fazer o que eu quero, só a minha vontade, eu acho que, primeiramente, Deus não daria a Bíblia. Porque ela estabelece um padrão. Se há de convir comigo. Ela tem um padrão. Segundo, não daria o Espírito Santo para habitar na minha vida e me mostrar a vontade de Deus. Porque a gente só entende o que a Bíblia está dizendo porque o Espírito ilumina os nossos olhos. Paulo vai dizer que é os olhos do coração. Mas é Ele que faz essas palavras terem sentido. Por isso que a gente fala aqui, às vezes você lê um texto 200 vezes e um dia você lê e fala, que coisa fantástica, como é que isso aqui estava aqui? Olha, eu não vi. Porque é o Espírito de Deus que ilumina os nossos olhos com relação à realidade de Deus. Ter liberdade, então, irmãos, é escolher seguir a Deus. É escolher obedecer a Deus. Não é fazer o que eu quero. Fazer o que eu quero faz parte do pecado. E isso é o natural. Tá? Mas vamos andar aqui. Então, o mundo não quer. O mundo não quer a presença de Deus, não quer a ação de Deus, não quer a vontade de Deus. Pelo contrário. Tá? E alguns homens acreditam que ser livre é fazer as suas próprias vontades. Se fosse assim, eu acho que a gente já estaria destruído pelas guerras. E nessa loucura, eles desprezam, debocham, mentem contra a verdade declarada nas Escrituras, a Bíblia. Por isso, a igreja, ela é a guardiã das Escrituras. Ela tem a obrigação de ensinar o que está ali, o que está registrado, ensinar do amor de Deus, da morte de Cristo, este amor de Deus se manifestando, tá? Da morte de Cristo por cada pessoa na face da terra. Para que cada um tenha a sua liberdade de ouvir a voz de Deus ou não, ouvir a voz de Deus ou não, de tomar uma decisão depois de ouvir a voz de Deus, de tomar uma decisão por Deus ou não, tá certo? Quero entender que todos que estão aqui já entenderam isso. Então, nas Escrituras está a realidade de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus para as nossas vidas. Deus não está em silêncio, é sua Bíblia que anda muito fechada, este é o grande problema. Como eu disse, o camarada fica lá gritando, Deus, fala comigo, Deus fala. Mas por que Deus tem que falar com você numa experiência sobrenatural? Uma voz que vem do alto e fala contigo. Um grande vendaval que aparece e Deus fala do meio dele. Por quê? Se Deus estabeleceu a sua palavra. É isso que eu estou dizendo. Por que Deus estabelece a sua palavra para nós? Eu entendo que é para falar comigo. Eu entendo que é para disciplinar a minha vida. E eu entendo que é para disciplinar todos os, que eu comecei dizendo aqui, é a palavra de Deus, é a voz de Deus para os filhos. Nem vou questionar muito a questão da palavra como instrumento de salvação. Tá? Eu vou dizer aqui, a Bíblia mesmo como instrumento de salvação. Então, essa palavra, ela está na sua casa, na sua mão, no seu celular hoje, no celular, em todos os cantos. Você pode ligar o YouTube lá, colocar a Bíblia, e vem um rapaz lá lendo a Bíblia, ou vem um outro comentando, fazendo uma pregação, usando textos bíblicos. É uma opção nossa. Ouvir a Deus é uma opção nossa. É interessante, né? Tudo que Deus faz e nos dá é graça. É graça, Deus já deu a Escritura, está ali, já deu o Espírito Santo para falar contigo, já deu a igreja para ser instrumento de bênção na sua vida, já deu, está tudo aí. O que acontece?
O que acontece é que nós temos, e isso aqui é uma questão que dá para se discutir o resto da vida, nós temos uma liberdade. Deus é a autoridade suprema no universo todo, sim, mas Ele te dá liberdade. Eu entendo assim, tá? Você pode falar que eu esteja errado, mas Ele te dá liberdade sempre e em tudo. A Bíblia está aí, você pode ou não lê-la, você pode ou não gastar tempo tentando ouvir ou buscando ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Mas é liberdade e é liberdade. Para quem? Para que a Bíblia foi escrita? Não digo que vou responder isso não, só vou aqui comentar algumas coisas. Para que ela foi escrita? Por que Deus gastou tempo? Como eu disse, pessoas morreram para que este livro fosse não registrado, mas para que esse livro estivesse aqui conosco hoje, para que você tivesse uma cópia. Pessoas e muitas morreram, foram assassinadas. Hoje em dia ainda se trafica Bíblias para alguns países aí, principalmente os países fechados comunistas. Tráfico de Bíblia. Algumas pessoas colocam a Bíblia em balões para poder mandar para o outro país. Estou falando. Portas abertas está aí para quem quiser ver. Vai lá e dá uma olhada. Tá? Olha só. Ainda é proibido. E não pense que nós não vamos ser perseguidos por isso daqui a um tempinho. Mas vamos voltar aqui. Eu não quero falar disso não. Então, para quem a Bíblia foi escrita? Não é por quê. Para quem a Bíblia foi escrita? Eu creio que ela foi escrita para mim e para você. Quando Deus se importou com a tua vida e quis falar com você. Quando Deus quis mostrar para você quem Ele é, mostrar o plano de salvação, revelar Jesus Cristo, revelar quem nós somos, a nossa natureza. E é aí que a gente assusta com a Bíblia, porque ela fala claramente a natureza humana, como é que o homem é, e o destino deste homem, desse jeito. Tá? Mas também fala do Salvador, do maravilhoso. Fala do amor de Deus e o destino daqueles que se renderam a Ele, se renderam a Cristo Jesus. Tá? Então a Bíblia é um livro preparado para a gente que quer ouvir a Deus, para a gente que quer ouvir e obedecer, e decidiu obedecer a Deus. Com quem Deus quis se comunicar? Primeiro, eu creio que Deus quis se comunicar com todas as pessoas na face da terra. Todas, sem exceção. Eu tenho dificuldade com essa limitação de salvação, tá? Eu não consigo, me perdoem. Não consigo. Eu creio que Deus se importou com toda e qualquer vida na face da terra. É óbvio que eu já disse. Eu não sei como é que funciona a salvação, mas eu não creio também num Deus que vai obrigar homens, obrigar homens a entrar no céu. Minha fé, tá? Minha fé. Então, Deus quis se comunicar com todas as pessoas. Por isso, esses meninos que foram chamados por Jesus, eles são convocados primeiro como é que é? De homens, pescadores de homens, primeiramente. E eles, depois de Cristo ser assunto aos céus, eles saem falando de Cristo, fazem uma revolução no mundo da época. Há um transbordar da verdade de Deus. E há, claro, um ataque do Satanás contra isso, né? Tanto é que você tem 4 milhões ou 6 milhões de pessoas enterradas debaixo do Coliseu de Roma, para provar que os cristãos estavam sendo assassinados por causa do seu testemunho. Tá? Não é pouca coisa. E para quem Deus escreveu a Bíblia? Ele escreveu para você. Para você. Tá? Para que você, para que eu conhecêssemos a sua pessoa, conhecêssemos a sua vontade, para que nós nos conhecêssemos. Eu digo aqui, a parte do me conhecer é que é problema, tá? E eu acho que é isso que afasta a maioria das pessoas da Bíblia. Porque quando a gente se conhece, quando a gente começa a se enxergar de verdade sobre a luz de Cristo, é chato. É chato. É chato. Humilha a gente.
humilha a gente, mas a graça faz isso. Sabe o que é graça? É Deus olhando para quem nunca, com seu esforço, teria condição de nada, e dizendo, Tó. Como é que é? O mendigo contando para o outro o lugar onde encontrou pão. Deus nos dá tudo. Sabe o que nós merecemos? Eu sei o que eu mereço hoje, do jeito que eu estou. Eu sei o que eu mereço. Agora, sabe o que eu tenho em Cristo? Eu tenho o amor de Deus, eu tenho o perdão dos meus pecados, eu tenho filiação, eu sou filho de Deus por causa de Jesus. Não é por causa de mim, não é porque eu seja bonzinho, não é porque eu seja legalzinho. Ah, você canta no louvor, ah, grande coisa. Quer vir cantar? Chega aí. Entende? Isto tudo que eu possa estar fazendo é uma resposta a este amor que tem me alcançado. Que eu possa estar fazendo. Grande coisa. Mas entenda, quando a gente começa a se enxergar de verdade, a gente não começa a querer cobrar dos outros, você tem que ser perfeito. Não, você tem que conhecer Cristo. É a única coisa que eu exijo das pessoas à minha volta. Eu tento de toda forma, eu exijo porque eu tenho que falar de Cristo para elas. Agora, liberdade. Então, Deus escreveu a Bíblia para você. A partir do princípio que Deus amou o mundo de uma forma tão fantástica, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, está ok? Então, Deus ama você de tal forma maravilhosa, graças a Deus, que daí Ele envia a palavra dEle para você. Como eu disse, há uma ação de Deus, há uma ação. Por isso que eu digo, a gente precisa estudar um pouco da história da igreja, a história da Bíblia, para a gente entender isso, o sangue, a quantidade de sangue que correu, para que hoje nós tivéssemos uma tradução. Quanta gente se esforçando para que a gente tivesse uma tradução. Então Deus te ama tanto que Ele registrou a sua realidade. Sabe as leis? Aqui nossas leis, Deus tem misericórdia disso, mas as nossas leis e a justiça humana é uma porcaria, tá? O que era lei ontem, hoje pode ser flexibilizado, mudado, atualizado, mexido, transformado. Mas isso aqui é um livro da lei. É o que Deus estabeleceu que Ele faria. Então, quando você olha para uma promessa de Deus, você não tem que ficar, eu não tenho que ficar cobrando de Deus. Deus, porque o Senhor disse que não. Eu tenho só que confiar, porque Deus falou. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar aquilo. Nem se eu pecar muito, nem se eu pecar pouco. Está estabelecido e está registrado no cartório de Deus, a verdade, vontade, o querer de Deus para as nossas vidas. Então, quando eu olho para as promessas de Deus aqui, eu lembro, é o que eu lembro sempre. A gente tinha uma canção que nós dizíamos assim: cria em mim, ó Deus, um coração igual ao teu, liberto para amar sem ter limites, alguma coisa assim. E nós oramos isso, e eu orava isso quando nós cantávamos aqui. O meu coração estava naquele pedido, porque eu estava vendo quem eu era. Então eu entendia que eu precisava ser mudado. E aquilo me começou a angustiar. E a gente cantava N vezes, quem é mais antigo aqui sabe. Nós cantamos muito esse cântico, porque incomodava realmente todo mundo ali. E aquilo foi um momento muito especial. E eu comecei a orar: Deus, eu quero esse coração, eu preciso desse coração, Deus, né? Aquilo me incomodava. E aí eu olhei o profeta dizendo, ou seja, o profeta falando aquilo que Deus estava dizendo. Deus dizendo que ia mudar meu coração. Eu falei assim, mas eu estou pedindo o coração. Deus está dizendo aqui. É matemática, né? Tem que funcionar. 2 e 2 é 4 e acabou.
Se Deus disse, qual é o problema? É Deus ou eu? Sou eu. Então eu quietei o facho e falei, Senhor, me perdoa. O Senhor disse que vai fazer. Eu estou aqui. Quando o Senhor quiser, crie em mim um coração igual ao teu. Por quê? Deus já disse. Está estabelecido. Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel à sua palavra. Tá certo? Então, ela foi enviada por amor a você, por amor a mim. Eu entendo que a Bíblia foi dada para os filhos como um manual de sobrevivência na terra. Olha só. Olha só, foi bom. Olha só. Manual. Deixa eu ver se eu coloquei, eu acho que eu coloquei para frente. A Bíblia como manual é para mim a melhor analogia, pois o manual tem a finalidade de nos ensinar como usar um equipamento. Sabe quando você compra um liquidificador, um televisor, tá? Vem o manual junto. Para que o manual? O manual diz ali como você não liga em 220 porque ele é 110, tá? Antes de ligar, faça isso, isso e aquilo. A gente faz... nossa natureza, tá vendo? Porque às vezes a gente comete tanta idiotice. A gente joga o manual fora, vai lá, liga na tomada, já liga, pega o controle, pá, pá, pá. Depois a gente vai ver o manual, peraí, não deu certo, o que será que aconteceu? Tá certo? O manual já é exatamente para evitar os erros, os equívocos comuns. A Bíblia como manual, ela mostra para nós isso. Ela mostra o que Deus não quer que a gente faça e o que Ele estabeleceu que a gente faça. É um manual para sobrevivência. É manual, cadê? Manual de sobrevivência nessa vida, neste mundo aqui e agora. Para os cristãos. Para aqueles que entenderam este amor de Deus em Cristo Jesus. E se renderam a Deus. Entende? É um manual nosso. Está na nossa mão. Então ele tem essa finalidade, nos ensinar como usar este equipamento. Eu estou num corpo de carne, só que esse corpo de carne vai morrer. Eu não sou esse corpo de carne. Eu não sou esse corpo. Eu estou num corpo de carne hoje, aqui e agora. Mas eu vou morrer um dia desse. E estou sem pressa. Eu falo para Deus, estou sem pressa. Mas a gente sente o tempo pegar, sente umas dores chegando, sente que a coisa não está melhorando. A lei da entropia está funcionando, a segunda lei, né, da termodinâmica, se não me engano. Está funcionando na minha vida. A energia está sendo gasta, o corpo está se desfazendo, está cansando, já não tem a mesma velocidade, ganhou massa, né? E vai, cada dia... estragando um pouquinho mais, até chegar o momento. Desculpa, é um negócio chato, mas é uma realidade da existência humana. Todos nós nascemos um dia sem querer, você não escolheu nascer. Nós existimos porque a graça de Deus nos mantém, e vai chegar um dia que Deus vai chamar a gente para Ele. Venha comigo. Vem cá, Israel. Ui, eu aqui, Senhor. Entende? Todos nós. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos um manual de como sobreviver nesse mundo, onde o Satanás está agindo o tempo todo. Não pense que ele está parando para descansar, não. Tá? E nós estamos naquele período que a coisa está se apertando mais um pouquinho. Está chegando muito próximo da igreja. Está chegando muito próximo da igreja. Aliás, o Estado já impôs algumas coisas, né? Você acha que ele gostou ou não? Pensa bem. Você acha que o Estado gostou de ter o poder sobre a vida da igreja ou não? Eu digo e repito, o único poder na terra que poderia confrontar esse Estado miserável que nós temos é a igreja. É a igreja. E o dia que o Estado dominar a igreja, acabou. O anticristo já vai estar governando. Tá certo? Perdão. Enlouqueci um pouquinho. Desculpa. No caso da Bíblia, uma de suas finalidades é nos ensinar como vivermos de acordo com a vontade de Deus, que é santidade. Santidade. Lembra-se, os anjos estão lá cantando para Deus. Santos, santos, santos. Coisa estranha, né? Tanta coisa para cantar para Deus. Os anjos estão lá na presença dele.
Santo, 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 santo. E só tem essa palavra lá no Apocalipse. Santo, 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 santo. Por quê? Em Deus, essa característica é perfeita. Deus é santo. E aqui não é só separado. Ele tem a santidade como sua entranha, sua natureza essencial. Ele está separado de toda coisa que seja pecado. Ele não vai negociar, não vai barganhar, não vai dar um jeitinho no pecado de ninguém. Ah, mas todos serão salvos no final porque Deus é amor. Vai nessa. Você acha que o Cristo na cruz sofrendo foi do agrado de Deus? Deus estava sorrindo lá. Deus não é sádico. O Cristo morrendo na cruz é o sinal de que o pecado não será perdoado. Ou melhor, para aqueles que não reconhecerem em Cristo o perdão do pecado. Os que ficarem fora dessa graça, já era. Perdão, isso também é muito duro, mas a gente tem que lembrar que o inferno existe. Tá, igreja? Tá, igreja? A gente não pode ser medíocre aqui e fingir que está tudo bem, que todo mundo vai para o céu. Nem todo mundo vai para o céu. E pode ser um vizinho seu. Pode ser alguém mais perto ainda. Pois é. Tá, mas vamos lá. Então, nos ensinar o padrão de Deus, a vontade de Deus, que é santidade. Agora, olha só. Vamos falar em santidade, deixa eu dizer um negócio aqui. Deus cobra que você seja santo pelo seu esforço? Pela sua vontade própria? Pelo seu fazer isso ou aquilo? Ou Deus já te capacitou a isso? Tá? Como eu disse, Deus não é sádico. Deus não é sádico. Ele já nos capacitou a sermos santos de acordo com a vontade dEle. Aliás, o Espírito Santo vivendo em nós, quer criar o que em nós, que é característica dele? Se ele é santo, naturalmente. E essa santidade tem a ver com a vida de adoração a Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida que glorifique a Deus o tempo todo e em todo lugar, em qualquer circunstância e consequências e situações. Tá? Eu estou olhando para o tempo aqui, que eu sempre me perco com esse negócio de tempo. E esse é o padrão para todo ser humano. Tem os desobedientes? Tem. Tem os obedientes? Tem. Perfeito? Nunca. Nessa vida, neste corpo, desculpa aí, não vai dar, hein? Mas nós podemos ser do padrão de Deus? Claro, em Cristo Jesus, o tempo todo, clamando perdão, Senhor. Olhando para o próximo com misericórdia, e não com arrogância, achando que é melhor que os outros. Isso é um problema muito sério da nossa natureza. Achar que porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei isso, eu sei aquilo, sou melhor que o outro que não sabe, que não faz. Cuidado. Isso procede do inferno. E o Satanás usa uma facilidade para enganar muita gente. Dentro da igreja. Gente arrogante, prepotente, metido, que se acha melhor que os outros. Às vezes porque conhece mais Bíblia que o outro. Cuidado. Cuidado. Tem muita gente dentro da igreja que está se enganando. Tá, vamos parar por aqui. Então, está aqui o padrão para o ser humano, o padrão para mim e para você. Tá? A Bíblia revela quem é Deus, esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra, esse Deus que criou você, criou a mim, que nos sustenta. Você não existe hoje porque você é forte, poderoso, bondoso, porque você pode. Não, você existe hoje, está vivo hoje, respirando hoje. Eu estou respirando hoje porque Deus está me sustentando. Porque Deus está sustentando. Porque Deus está me suportando. E suportando no sentido de me aguentar mesmo. Tá? A Bíblia revela um Deus ali, perdoador, que em Cristo Jesus, de forma maravilhosa, oferta salvação ao homem. A Bíblia revela o plano de salvação de Deus. Do começo ao fim da Bíblia, Deus trabalhando para que o homem conhecesse a sua pessoa. E o seu Filho vem aqui na terra mostrar quem é Deus, viver como Deus, amar, mostrar este amor de Deus.
morrer, ser acusado injustamente, ser morto injustamente. Mas ele ressuscitou, Jesus ressuscitou, e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, tá? Então, esse plano de salvação, essa morte de Cristo na cruz do Calvário, é uma oferta de Deus, é Deus declarando assim, ó, eu te amo, e estou te ofertando perdão. Olha só, eu e você não buscamos o perdão. Deus ofertou gratuitamente, é sua graça se manifestando. Ele leva o Cristo, põe o Cristo na cruz, porque Ele te ama. Não é porque você ama Ele, porque eu amo Ele. Isso é graça. E essa graça tem transbordado as nossas vidas, transformado. E Deus tem usado a Bíblia para nos revelar este amor, este plano de salvação. Sem a Bíblia, nós não teríamos os escritores antigos que escreveram sobre a Bíblia, eles usaram a Bíblia, escreveram. Então, digamos assim, não existe Bíblia, não existiu os pais apostólicos, não existiu a igreja cristã. Cadê o Cristo? Se a Bíblia não existe, ela é o testemunho de Cristo ter passado na terra, que os meninos que viveram com Cristo registraram, que os meninos que estavam ali vendo a igreja nascer, Paulo, nascer, crescer e se formar, registram a forma que estava acontecendo, as maravilhas que estavam acontecendo, o agir do Espírito Santo. Muita gente tem medo de falar dessa palavra sobrenatural, o agir do Espírito Santo. Tudo que nós falamos aqui de Bíblia é sobrenatural. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Jesus que veio à terra, morreu. Nós estamos falando do Espírito Santo que está transformando as nossas vidas. É sobrenatural, meu querido. Não está na área. O problema, perdão agora, mas muita das coisas que nós vemos e pensamos, elas ficam na área carnal. A gente pensa ainda, a gente está no controle de tudo. E quando a gente fala das coisas da Bíblia, a gente ainda está no controle. A gente esquece que tem Deus realmente agindo por trás, ou no todo, que tem o Espírito Santo trabalhando e fazendo. Mas não, nós estamos no controle, nós somos os bons, nós entendemos. Cuidado, tem muita gente dentro da igreja vivendo carnalmente e achando que está vivendo de forma espiritual. A Bíblia revela quem é Jesus Cristo, tá? A Bíblia revela quem é Deus, a Bíblia revela o plano de salvação e revela quem é Jesus Cristo. A Bíblia revela quem é você, quem sou eu. E eu disse, isso aqui é um problema, é o que nos afasta dela. Porque enxergar a gente mesmo ali, na luz de Cristo, na luz do amor de Deus, dá pânico. Mas quando a gente entende que Deus ama essa coisa que está aqui, essa porcaria, que Deus ama, e já mostrou isso na cruz do Calvário, a gente relaxa. Fala assim, ó Deus, eu sei o que eu mereço, mas eu sei o que o Senhor me deu em Cristo. Então eu vou ficar com o que o Senhor deu, porque se eu ficar olhando para mim mesmo, assim, ó, pela nossa avaliação, e pela avaliação de algumas pessoas que eu já tenho ouvido, ninguém merece o céu, só ela. Por isso eu estou falando de arrogância, cuidado. Só vai para o céu aqueles que se reconhecerem pecadores, aqueles que entenderem que sua natureza é assim, pecaminosa, e que entenderem que em Cristo, está o perdão de Deus, e a salvação, e a filiação, e o amor, e misericórdia, e tudo mais. A Bíblia revela o padrão de Deus para os homens. Eu já falei santidade, não vou ficar voltando aqui. Se alguém puder me dizer quantos minutos eu tenho ainda, eu agradeceria. A Bíblia revela o destino dos homens sem Deus. Tá certo? Também isso nos assusta. Só que a justiça de Deus vai se completar. A gente fala do amor, Deus é amoroso, já provou isso. Mas entenda, existe o padrão de Deus, existe o perdão de Deus em Cristo Jesus ofertado a toda a humanidade, mas existe a justiça de Deus. Deus crucificou Cristo, Cristo morreu na cruz, de graça? Foi por graça. Mas isso estabelece a justiça. Os que estão em Cristo, filhos de Deus, e vão para os céus. E os que não estão em Cristo? Então, a Bíblia revela o destino dos homens sem Deus, sem o Jesus Cristo maravilhoso. Tá?
Abre sua Bíblia, por favor, agora, vamos finalizando. Tem, acho que 10 minutos eu finalizo aqui, pastor, pode ser? 2 Timóteo, perdão, capítulo 3, o verso, só vou ler os 2 versos. Eu não sei que versão que eu usei ali. Eu acho que é fiel, acho que a versão que está ali é fiel, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e 17. Bem devagarzinho. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Alguns estudiosos, eles dizem o seguinte, que essa palavra inspirada, inspirar, né? Ela faz o contrário do que a Bíblia é. Não é inspirada, ela é soprada. Deus soprou sua Bíblia, soprou a sua palavra para nós, tá? Essa ideia parece mais interessante. Mas é inspirada por Deus. É Deus quem sopra a sua palavra para nós aqui na terra. É Deus quem envia essa palavra para nós. Então ela é divinamente inspirada por Deus. Divinamente, divindade, já fala da existência de Deus ali, tá? Então é Deus quem mandou para nós. E daí, essa palavra, olha tudo que eu falei ali, ó, proveitosa. Vamos ver se eu anotei os verbos. Ela tem proveito, ela serve para, ela é proveitosa para, olha lá os verbos, ensinar. Ensinar você, ensinar a mim, e a gente usar para ensinar, mas ela tem a ensinar de quem? Se ela é divinamente inspirada, se ela é inspirada por Deus, ela quer ensinar o quê? A respeito de quem? Tá? De Deus. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. Redarguir aqui é para dar uma resposta com argumentação sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, sobre tudo que eu falei aqui, tá? Ela responde às nossas questões. Às vezes a gente tem um monte de dúvida, e sabe onde é que nós não olhamos? Para a Bíblia, para obter as respostas da parte de Deus. As respostas das suas inquietações estão aqui. Todas elas, Israel? Eu creio que todas. Eu creio, tá? Porque eu experimentei. Ensinar, redarguir, ali é dar uma resposta, responder com argumentação, com inteligência também, né? Para corrigir. Corrigir quem? Corrigir quem? Corrigir eu. Oxe. E não é? Para me corrigir, eu preciso ser corrigido. Eu preciso entender o padrão de santidade de Deus e em Deus, que Ele diz que é o padrão para a minha vida também aqui, tá? Para instruir em justiça. Quem é brasileiro está sentindo isso na pele. Vocês estão sentindo no Brasil que a coisa da tal da justiça desapareceu, né? O tal do Supremo lá, eles acham que são os Supremos mesmo. Então eles mandam fazer de acordo com a vontade, de acordo com o interesse, desculpa aí, com o interesse, né, de cada um. Cada um lá decide da forma que quiser. E o que acontece conosco aqui? A gente vai sofrer mais um pouquinho, tá? Só isso. Mas a palavra de Deus, ela instrui em justiça, na justiça de Deus. Mostra como é que é essa justiça. É para que nós aprendamos. E que, por mais que o homem esteja sendo louco, esteja fazendo da sua forma, nós ainda somos o reflexo de Deus na... Posso falar isso? Reflexo de Deus na terra? Nós somos, a igreja é. Nós somos representantes. É para ser, entendeu? Por isso que eu estou dizendo, o único poder aqui na terra que pode confrontar esse poder demoníaco que está no Estado, no governo, é a igreja. É a igreja. E você e eu somos aqui os representantes de Cristo na terra. Você é a boca, é as mãos, os pés de Jesus. Onde você vai, você representa Jesus. É embaixadores Cristo, que Paulo vai usar, né? Nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Cristo onde quer que nós... Se nós estivermos nos Estados Unidos, na China, no Japão, na África, nós somos embaixadores de Cristo lá. Você é embaixador de Cristo na sua casa,
na sua escola, no seu trabalho, na sua igreja. Instruir em justiça, tá? E aí o para quê que é sempre legal. Para quê? E ali está assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, aquele que servem a Cristo, sejam... Ai, que dureza, Israel, você é perfeito, então. Na graça de Deus eu sou, em Cristo Jesus eu sou, tá? Mas na carne aqui há um grande problema. Na carne não dá, tá? Mas para que a gente seja perfeitos na realidade de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus, na salvação de Cristo, e perfeitamente ensinados, doutrinados, instruídos para toda boa obra. Parece que há um conflito quando a gente fala em graça e falamos em obra. E o pessoal sempre está brigando com isso. Se é graça, não tem obra. Não tem obra para salvação mesmo. Não existe como você dar uma ajudinha na salvação. A salvação é um ato de Deus, maravilhoso. A garantia é o Espírito Santo habitando em nós hoje. Tá? Eu estou lembrando aqui, Efésios capítulo 1, acho que é os versos 13 ali, Paulo vai dizer assim, ó, que aquele pessoal de Éfeso ouviu a palavra da salvação, o Evangelho, e Deus os selou com o Espírito Santo. Selou, é um selo, é meu, acabou, entende? É um selo que só pode ser quebrado pelo rei, pelo quem selou, ou pelo destinatário, tá certo? Esse selo não pode ser tirado. Então nós estamos sendo instruídos aqui, estamos sendo instruídos ao quê? A prática das boas obras. A vivemos uma vida que glorifique a Deus, uma vida que realmente glorifique a Cristo. Conclusão, o nosso desafio diário é estarmos em relacionamento com Deus, em obediência, em oração e em leitura e estudo da sua palavra, pois ela é um instrumento que o Espírito Santo usará para transformar as nossas ações. Amém? Deus já deu, está aí, está no celular, está na internet, está em tantos quantos lugares. A Bíblia está aí, ela é um presente de Deus, como eu disse, como tudo que vem da graça, está aí. Se Lutero não tivesse procurado, se o coração dele não se tivesse desesperado, e eu creio que por uma ação do Espírito Santo, se ele não tivesse desesperado em se reconciliar, ou entender, ou procurar a Deus, o escrito bíblico faria sentido? Não, a Bíblia estava lá. Era só ele abrir e ler, que foi o que ele fez. E o que aconteceu? Transformou, transbordou a vida dele de uma forma maravilhosa. Que aconteceu o que aconteceu aí na nossa história. 1517, se eu não me engano. E olha só, é por isso que hoje nós temos aqui liberdade de culto. Ó. Coisa fantástica. A gente não saberia o que é isso aqui, o que é poder discordar de quem está falando aqui na frente, se não fosse esse acontecimento. Você estaria ouvindo eu falar em latim aqui, latindo. Né? E talvez não estivesse entendendo nada, é mais provável. E talvez a gente estivesse vivendo realmente a era das trevas. Mas Deus nos deu liberdade, e você tem a liberdade. Você tem a liberdade de observar a palavra de Deus, de ouvir Deus falando com você, lá no seu cantinho, lá no seu momento de tranquilidade, no seu horário de almoço, Eu vou contar para os irmãos, mas não conta para ninguém não, tá? Você também em casa, não faça isso. Quando eu me converti, eu tinha um Novo Testamento pequenininho, eu colocava no bolso, eu ia no banheiro, de manhã, das 8 horas às 8h30, eu estava trancado no banheiro lendo a Bíblia. Porque eu tinha que arranjar, sabe, não sabia quando, não tinha quando. Não tinha um momento ainda. Então eu tive que estabelecer alguns momentos e tomar algumas ações bem drásticas, ao ponto de decidir que onde eu estivesse, a Bíblia está comigo. Onde eu estivesse. Onde eu sentasse, se eu tivesse um tempinho, eu ia estar lendo ela. Ia estar me instruindo, aprendendo dela. Porque eu queria conhecer a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus.
E eu sei que Deus já falou comigo. E já mostrou quem Ele é para mim. Amém, irmãos? Que Deus desespere também o teu coração para que você procure esse Cristo, este maravilhoso, na sua Escritura Sagrada. Deus abençoe os irmãos. Belíssimo tema que nós precisamos refletir. 90% dos brasileiros diz que creem em Deus. Não sei ainda a estatística de quantos que creem na Bíblia. Mas se você é um crente regenerado, você crê no Deus da Bíblia, na palavra, como foi muito bem explicado. Quem escreveu a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Para ensinar do amor de Deus. Eu quero chamar Olga, não sei se cabe aquele hino, vem meu filho, vem escutar tudo que eu fiz por ti. Irmãos, nessa manhã, que o Espírito Santo com certeza falou o coração, ama o Deus da Bíblia, ama a Bíblia, obedeça a Bíblia. A Bíblia chama você para não ser apenas ouvinte. Que a graça de Deus nos impulsione a ter ouvidos, sentimentos, olhares para a palavra. Ali viu a palavra e os curou. A palavra é viva e eficaz. Que Deus nos dê a fé para a gente amar a Deus, a sua palavra e obedecer também. Então, como igreja, vamos aprender da palavra. Porque aquele que acha que sabe, não aprendeu como convém. É verdade que tem coisas lindas, maravilhosas, que Deus nos revela no dia a dia. Tem coisas lindas e maravilhosas que Deus está revelando. A Bíblia diz assim, que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino. A Bíblia diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as ocultas a Deus. Às vezes a gente é preguiçoso, não pega um dicionário, não gosta de participar da escola bíblica, e aí a mente fica obtusa, obstruída, como que tivesse se travada. Então a leitura no mundo secular ajuda a gente muito, muito, muito. A minha cultura familiar, os meus pais não eram muito de ler. Eu fui aprender a ler com 15 anos, no sentido de ler a Bíblia, ler livros, e hoje eu gosto de ler, é o meu hobby principal. Eu não ligo para muitas viagens, não faço viagem, mas eu ligo para ler, e todos os dias eu gosto de ler a Bíblia e bons livros. Então vamos aprender e pôr em prática. Porque se a gente fala, eu creio na Bíblia, mas você não lê a Bíblia, você não obedece a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre isso? Então não importa o quanto você conhece, mas o quanto você vive. Aí é o milagre, é o novo nascimento, é a vida do Espírito. Então nós vamos colocar em pé, vamos cantar essa linda canção inspirados. Irmãos, lembrando que hoje à noite é a ceia do Senhor, lembrando que sábado à noite vai ter o culto de Natal no pátio da igreja, irmãos. Olha que bênção. E sabe quem vai estar conosco? O coral. Provavelmente vai ter um ou outro irmão também que a gente convidou, e você vai participar desse culto. Nós estamos já elaborando o folheto de Natal. Então, cada crente que vir vai ter 100 folhetos para entregar. Vamos colocar a máquina de algodão também para entregar para as crianças. Nós vamos ficar em frente da igreja. Vamos tomar todas as medidas, ok? 384, quem tem Agora está chamando você. Então você veio participar. E domingo de manhã também, o coral vai estar ali na frente do pátio, louvando a Deus. E nós vamos estar distribuindo folheto de uma maneira temente e descontraída, e louvando a Deus e dando uma mensagem de Natal. Então, aproveite esses dias festivos, né? Da cultura e do calendário. A gente sabe que o Natal não é em dezembro, o nascimento de Cristo não foi em dezembro, mas vamos comemorar de uma maneira mais descontraída e aproveitar para levar a mensagem do Natal. Nasceu o Salvador. Eu quero fazer uma sugestão, né? Se hoje a gente puder cantar alguns hinos que fala que nasceu o Salvador. E é uma lembrança, uma doutrina, uma verdade bíblica que os crentes celebram o amor de Jesus. A nossa igreja não celebra Papai Noel, nem guirlanda e nem árvore. Se você tem a sua, Deus está trabalhando. Eu não vou julgar você, mas são símbolos pagãos. Tem um monte de gente gostando, né? E tira foto em frente da árvore de Natal. É um ídolo, mas deixa Deus fazer a obra no seu coração. Então, igreja, vamos orar pelo final de semana evangelístico. Nós queremos, se os panfletos ficarem prontos sexta-feira, a gente já vai sair na redondeza, nas ruas, na praça. O povo está indo lá ver a ave, nós vamos lá também.
Dá o folheto, né? Então, venha participar, ore. E domingo pela manhã, 10h15, assembleia, para a gente estar falando da nova diretoria. E já queremos ter os nomes, porque o estatuto da igreja assim determina. Ore por isso, para Deus continuar usando os irmãos, levantando pessoas para a glória de Deus. Vamos cantar e aí nós vamos encerrar o momento e após o cântico vai ter mais uma oração, tá bom? Voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas vezes que viste humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual o maior prazer que lhe ouvi dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho. Vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual o maior prazer lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Aleluia. A boa notícia de Deus revelada em Cristo. Pode se sentar. Eu quero deixar um abraço aos irmãos que estão conectados. E pode... Nós estamos encerrando, né? Mas eu queria orar com vocês. Eu queria chamar o pastor Rosalvo para vir à frente orar. Pastor Rosalvo, vem aqui.